Olá, bem-vindos. Hoje vamos falar sobre inbound de compradores. Isto é, quando nós temos uma angariação ou quando temos várias angariações, é normal, ou pelo menos deveria ser normal, o nosso telefone tocar. Como é que eu comecei, por exemplo, a fazer este processo e a ter aqui algumas técnicas? Foi logo no início, peguei em muitos temas do Ignite, falei com imensos colegas nossos mais experientes, compilei vários temas acerca de como é que tu fazes e meti mãos à obra. Mas quando é que eu comecei? Foi perante um desafio, porque é perante os desafios que nós podemos criar oportunidades, desenvolver técnicas e ser criativos em cima de modelos e sistemas já existentes. E que desafio foi esse? Felizmente foi logo no início, o que me permitiu que eu começasse a fazer isto desde muito cedo. Eu angariei uma moradia numa pequena aldeia do concelho de Mafra, uma moradia com muita área para remodelar, acima de preço, mas eu acreditei que ela tinha potencial. E que se eu trabalhasse muito bem na promoção, no staging dessa casa, talvez o meu telefone tocasse. O meu telefone tocou uma vez e era um cliente. Tocou duas vezes e era um cliente. Tocou terceira vez e eu parei e disse, não, calma, eu tenho que me organizar. Eu tenho que inserir aqui técnicas, eu tenho que saber o que fazer com esta gente toda a ligar-me. Até porque isto ia obrigar a uma deslocação enorme e constante, sempre para aquela aldeia do concelho de Mafra. Quais os passos ou o que temos que saber antes do telefone tocar? Então, primeiro ponto, conhecer a angariação. Supostamente, quando a angariação entra no mercado, nós já conhecemos a angariação. Nós tivemos que a conhecer para fotografar, para fazer todo o trabalho de staging, para criar o anúncio, para chegar ao público. Agora vamos ter que conhecê-la numa vertente de atender o telefone, saber o que as pessoas nos vão perguntar, saber respostas, então vamos conhecê-la um bocadinho mais a fundo do que apenas para o anúncio. Até podem logo, na altura em que estão a preparar o anúncio, ir vendo determinados detalhes que depois vos sejam úteis neste atender o telefone. Dentro de conhecer a angariação, vamos então à localização. A localização, obviamente, é das coisas mais importantes. A localização pode ser o fator determinante para vendermos a nossa angariação, ou então pode ser o fator determinante para não a conseguirmos vender. Outro ponto que podemos analisar em relação a conhecer a nossa angariação é se ela é um produto específico. O que é isto de ser um produto específico? Uma casa de remodelação total não vai ser para todas as pessoas, como é óbvio, porque muitas pessoas não conseguem imaginar-se a ter esse trabalho, a ter essa imaginação. É um determinado tipo de público que está à procura de casas para remodelação. Ou então outra coisa qualquer, outra particularidade qualquer que faça com que ela seja um produto específico. Então qual é o exemplo que eu vou dar para este produto específico que nos ajuda a perceber o que é? Uma moradia, mais uma moradia, em que a localização é fantástica, localização bairro do Arco do Cego. O bairro do Arco do Cego, à volta do Liceu Filipa de Lencastre, tem ali umas moradiazinhas muito típicas, muito estreitas. Toda a gente quer comprar uma moradia ali, seja por causa dos filhos poderem ir para a escola, para o Colégio Filipa de Lencastre, seja pela tranquilidade do bairro, porque uma pessoa vive ali e parece que está na aldeia, é como se fosse um condomínio privado no centro de Lisboa, temos lugar para estacionar à porta de casa. E esta moradia, além de ser nessa pequena ilha maravilhosa, é mesmo em frente à Praça de Londres, isto é, cereja no topo do bolo. Então, porquê que é um produto específico? Porque ela tem 100 metros quadrados divididos por 4 pisos. Ora, áreas pequenas, muito pequenas mesmo, e muitas escadas. Não pode ser para idosos, não pode ser para pessoas com mobilidade reduzida, não pode ser para uma pessoa que, eu vou colocar aqui um sofá com um chaise longue. Não, porque esse sofá é maior do que a sala. Não dá. O telefone, mais uma vez, tocava e tenho uma proprietária em que detesta visitas. E como é que eu coordeno isto? A proprietária detesta visitas e o telefone não para de tocar. Eu vou ter que descobrir quem é o cliente da casa. O cliente da casa deverá ser alguém que já conhece o bairro,
que já conhece as moradias por dentro de preferência, porque uma coisa é conhecer o bairro e por conhecerem que as pessoas querem ir para lá, outra coisa é conhecer as moradias por dentro. E então, muita gente dizia, sim, sim, eu conheço. E depois eu perguntava, mas já entrou em alguma moradia? Não, efetivamente, só vi por fora. Ok, só viu por fora. Reparou que é estreita? Reparou na dimensão exterior? Realmente elas são um bocadinho estreitas. Ok, então é isso também que vamos encontrar lá dentro, mas ainda mais pequeno, porque vamos descontar as paredes, vamos descontar o tamanho das escadas ou o espaço que as escadas ocupam. Foi um trabalho muito cerrado e ainda me lembro perfeitamente da conversa que tive ao telefone com o atual proprietário, com aquela pessoa que se revelou o comprador da casa. Ao fim de 15 minutos a falar com ele, eu disse-lhe, Luís, atenção, eu quero vender a casa. Porque da forma como eu qualificava e falava muito bem sobre esta casa, as pessoas podiam pensar ao fim de 10 ou 15 minutos que eu nem queria fazer visitas ou não queria vender a casa. E eu disse, Luís, efetivamente eu quero vender a casa, mas preciso que perceba que não vai conseguir colocar a sua mobília do seu T4 no Parque dos Príncipes, com 200 metros quadrados, não vai conseguir levar isso tudo para esta pequena moradia em que temos 20 e tal metros no resto de chão, mais 2 quartinhos no primeiro, um sótão, ponto. E uma pequena cavezinha. Não vai dar. E ele responde-me assim, Marta, já percebi que me está a baixar as expectativas, mas acredite que eu e a minha esposa vamos ficar muito felizes de destralhar. Os filhos cresceram, saíram de casa, já só temos a filha mais nova a viver connosco, temos um T4, efetivamente, 2 quartos vazios parados a acumular tralha e nós estamos cansados. Nós queremos viver numa zona romântica, desfrutar agora do nosso casamento, desfrutar ainda da nossa filha que já está na faculdade e depois, quando ela também sair de casa, gozarmos os dois da bela localização, enquanto ainda somos jovens, enquanto ainda conseguimos efetivamente subir e descer as tais escadas que a Marta nos está a falar. Era um desafio, tornou-se num casamento perfeito, a casa até se vendeu rápido, mas podia ter resultado em muito mais semanas de visitas se não houvesse aqui este cuidado de falarmos então com as pessoas. São pequenos detalhes também que não se mudam, não se baseiem mais uma vez nas vossas opiniões, é olhar para a angariação que temos, pedir conselhos, falem com colegas, é sempre bom batermos bolas, como se costuma dizer, conversar, trocar ideias. Ouçam o que os outros também têm para vos dizer, que é sempre bastante importante. Por último, ainda dentro de conhecer a angariação, a orientação solar da casa. Porquê que eu estou a falar de orientação solar? Porque pode ser de veras importante para a marcação das visitas. Isto é, para os horários em que vamos fazer visitas a esta casa. Ora, uma casa virada a poente, vamos fazer visitas durante a tarde, certo? É ótimo. Aliás, nós até gostamos de fazer visitas durante a tarde, por isso, termos aqui atenção à orientação solar. Podemos coordenar as visitas mediante este facto que, mais uma vez, não se pode mudar na nossa angariação. Agora que já conhecemos a nossa angariação, o que é que nós temos que conhecer? Conhecer o agregado familiar. Antes de começarmos a marcar visitas à toa, ou a comunicar aos proprietários, já marquei visitas, ou dizer-lhes, sem qualquer tipo de seleção, pode ser quinta, pode ser de segunda, calma, vamos conhecer o agregado familiar. Eles têm famílias, eles têm rotinas, vamos fazer com eles aquilo que, sinceramente, nós gostaríamos que fizessem connosco. Então, conhecer o agregado familiar. Primeiro ponto, conhecer ou saber os horários dos proprietários. A que horas saem do trabalho? A que horas costumam jantar? Façam perguntas nas reuniões que têm com eles, na última reunião, por exemplo, antes de entrar a angariação online ou 2 ou 3 dias antes dos anúncios começarem a disparar nos portais imobiliários. Falem com eles. Senhor proprietário, qual o seu horário de trabalho? A que horas sai? A que horas costumam chegar a casa? A que horas costumam jantar? Hobbies, passatempos, tudo o que diga respeito ao horário dos proprietários. Eles vão ficar felizes com este reconhecimento. Então, horário dos proprietários. Se só existirem adultos,
perfeita. Às vezes eles até nos dizem, olha Marta, aproveito e vou jantar fora com a esposa, já não vamos jantar fora há tanto tempo, olha, esteja à vontade para fazer visitas e esteja descansada que nós só regressamos a casa às 11 da noite. Mas depois, eles podem ter crianças pequenas ou bebés. E porquê é que devemos ter aqui cuidado? As crianças pequenas e os bebés dormem a sesta. Ao sábado, se quisermos realizar visitas, os proprietários podem ter o hábito ou o costume de ter os bebés a dormir a sesta a seguir ao almoço. Logo, devemos perguntar-lhes, senhor proprietário, se eu fizer visitas a um sábado, tem forma de sair de casa e ter outro sítio onde o bebê durma a sesta, quer que eu marque só da parte da manhã até ao meio-dia e depois recomece a uma determinada hora da tarde, ter esta atenção com as crianças e com os bebés. Se for a dias de semana, nós sabemos que chegamos a casa, vamos dar banho aos bebés, temos o jantar deles para preparar, temos que os deitar e tudo muito cedo, geralmente. Por isso, eu sei que ao início os proprietários está tudo bem, porque eles querem vender a casa, mas ao fim de um tempo eles começam a ficar cansados de quebrar constantemente, não propriamente a rotina deles, mas principalmente de estar constantemente a quebrar a rotina das nossas crias, não é? Que é aquilo que nós mais defendemos. Nós constantemente não podermos ter o nosso bebê a dormir a siesta, constantemente ter que lhe dar banho às 9 ou às 10 da noite e pô-lo a jantar já com uma birra desgraçada. Temos que ter, efetivamente, atenção às crianças e aos bebés. Aqui mais um ponto interessante do agregado familiar. Os dias de limpeza. E porquê? Podemos e devemos perguntar se eles têm limpeza externa, se vai lá alguém a casa algum dia da semana fazer limpeza. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Então imaginemos que o proprietário diz, sim, olha, a limpeza é à quarta-feira. Ótimo, excelente. Então eu estou a ver aqui uma ótima possibilidade de marcar visitas para a quinta e para a sexta. É ótimo para nós, porque fazemos visitas em que a casa está a cheirar bem, em que a casa está arrumada, e é ótimo para os proprietários. Porquê? Porque imaginem, se a limpeza é à quarta-feira e nós vamos lá à terça ou à segunda, lá eles estão outra vez estressados porque têm que arrumar a casa, porque têm que limpar a casa. Nós sabemos que eles querem vender as casas, só que nós costumamos prometer que vamos fazer com que o processo seja o mais tranquilo possível. Pensem sempre, serviço ao cliente. Terceira técnica. Predestinar os dias de visitas. Então agora é a hora de olharmos para as nossas agendas, ok? E se acharmos que é uma angariação que vai ter muitos contactos, podemos logo predestinar 2 dias, ou neste caso, uma tarde e o dia de sábado, ou 2 tardes seguidas. Olhem para a vossa agenda, coordenem. Se for uma angariação, que a nível de contactos deverá ser normal, por assim dizer, então destinem logo uma tarde. Vai ser à quinta-feira, ou vai ser quinta-feira à tarde e sábado de manhã ou sábado o dia todo. Dentro deste predestinar dias, temos os horários e a duração de cada visita. Ora, a duração de visita vai depender se é um apartamento, se é uma moradia, do tamanho da casa, se tem jardim, se tem terraço, se tem garagem, se tem arrecadação. Isto é, quanto maior for o espaço e as coisas que vocês vão mostrar, mais tempo dura uma visita. Tem de também ter em conta se no fim da visita, quando sentamos os clientes e pedimos para eles preencherem a ficha de visita, devemos terem atenção se vamos logo explicar como é que ele poderá fazer uma proposta àquela casa, se vamos ficar ali a conversar um bocadinho com ele sobre isso, ou se vamos mesmo ajudá-lo a fazer uma proposta no local. Há muitas pessoas que fazem logo proposta no local. Por isso, duração de visita vai ter em conta tudo isso. Tanto pode ser de 15 em 15 minutos, se for um apartamento pequenino, todo para partir, e estivermos a tratar de investidores, 15 em 15 minutos. Tanto pode durar meia hora, como pode ser de hora a hora. Tudo vai depender daquilo que vão fazer e de angariação para angariação. Esta parte não é linear. Depende também um bocadinho, mesmo dentro de cada angariação, depois também depende do cliente que vocês têm convosco, não é? Há pessoas que são rápidas, assertivas,
E há pessoas que são mais pausadas, são mais conversadoras, pronto. Mas se vocês delinearem logo isto, o que é que vocês vão poder fazer? Então, quinta-feira. E se for dar a hora, às 14, às 15, às 16, terem logo isto predestinado para a duração de cada visita. E depois, apresentar 2 ou 3 opções. O que é isto? Apresentar 2 ou 3 opções. É muito mais fácil levarmos os clientes a fazerem visita quando nós queremos, ok? No dia em que nós temos destinado, se tivermos logo 2 opções para lhes apresentar. Então imaginemos que temos a quinta-feira à tarde marcada para visitas, ou reservada para visitas. E uma pessoa telefona, é o primeiro contacto que eu tenho, e diz-me, eu quero visitar hoje às 15 horas. Olha, efetivamente, ainda tenho quinta-feira, ainda tenho disponível quinta-feira às 15 horas. Isto é, eu vou de encontro à hora que ela me está a dizer, se ela disser 18, eu digo 18, é a primeira pessoa que me está a contactar, certo? E digo, ainda tenho disponível. Eu estou a agir como se já tivesse várias visitas naquela casa. E estou a dar-lhe, estou a permitir que ela ainda faça visita. É mais fácil desta forma do que dizer, hoje não dá, hoje não pode ser. Mas não pode ser porquê? E vamos entrar ali numa discussão. Atenção, há exceções. A exceção não pode ser a regra, porque senão nós não vamos controlar a nossa agenda. E temos que ser nós a controlá-la. Ponto final. Não podem ser os clientes. Nós não somos abridores de portas. Nós somos contratados por um serviço de excelência, por isso nós não podemos, de cada vez que o nosso telefone toca, ir a correr para uma casinha e fazer visita e depois corre para outra e faz visita. Não. Enquanto nós continuarmos a fazer isto, nós vamos dar razão às pessoas que nos chamam abridores de portas. Nós somos mediadores, nós somos consultores, nós somos agentes. Nós estamos a prestar um serviço de extrema qualidade, de alta qualidade, que tem que ser reconhecido. E uma forma dele ser reconhecido é sim, com organização. A nossa agenda está à nossa frente. Hoje, efetivamente, às 15 horas, foi o que ela me pediu. Olha, Dona Joana, ainda tenho disponível, ainda consigo marcar quinta-feira às 15 horas. Está bom para si? Mas na quinta-feira não estou de folga. Hoje é que eu estava de folga e hoje é que dava às 15. Ok, então diga-me uma coisa. Na quinta-feira, insistem na quinta-feira, porque é o vosso dia. Então diga-me lá, Dona Joana, na quinta-feira, qual é que era então o horário, visto que está a trabalhar e não de folga, que à hora do almoço, às 13, seria conveniente? E ela vai pensar, porque se calhar nem se tinha lembrado que podia à hora do almoço. Não, a hora do almoço, diga-me, Dona Joana, e deixo-a falar. Porquê? Porque senão daqui a bocado ela vai perceber que afinal tem o dia todo livre, de quinta-feira. E não é isso que eu pretendo. Eu pretendo que ela pense que já há ali visitas naquele dia. E então deixo-a falar, ok, então diga-me. Não, eu saio, olha, esqueça, não tenho hora de almoço, ou só tenho meia hora, ou o meu marido, porque é importante ir toda a gente fazer a visita. Só consigo às 6 da tarde. Então deixe-me lá aqui ver. Ok, 6. Ok, olha, Dona Joana, eu consigo marcar às 6. Ok, está bem, vá. Eu consigo marcar a sua visita às 6. Pronto, eu coordeno aqui umas coisas com a visita anterior ou com a visita seguinte e marcamos então às 6. Façam-se difíceis. Há tanta gente que pode fazer visita à 1, às 2, às 3, às 4, às 5, às 6 da tarde. Lá vou marcando ainda visitas às 7. Eu já não me lembro de marcar muitas visitas às 8 da noite neste momento. E, efetivamente, agora consigo o objetivo que eu tinha para este ano, que era trabalhar mais, faturar mais, mas trabalhar menos horas. Não é trabalhar menos, é trabalhar menos horas. E como é que tu consegues faturar mais, trabalhar mais, menos horas? Com disciplina. Da forma como eu estava a fazer, que achava que não, é só aos fins de dia e fins de semana, não havia vida pessoal. Agora, efetivamente, tenho dias que chego às 7 da tarde a casa, lá de vez em quando chego às 8 ou 9, geralmente até mais com reuniões de proprietários, que eu chego mais tarde, não propriamente com visitas. Sábados, já gozo alguns sábados. Trabalho um sábado,
calhar não trabalho o outro, ou mesmo que num mês trabalho todos os sábados é bom sinal, é sinal que há muitas visitas e que há muitas angariações. Neste momento já desfruto do meu grande porquê, que é a minha família. Por isso, mito. Isso de acharem que as pessoas só podem ao fim do dia ou ao fim de semana. Facto, quem quer mesmo aquela casa, arranja forma de ver a casa. Okay? É um grande facto. E eu já vi pessoas a mandarem-se para o chão, a dizerem que de forma alguma conseguiam ver no dia destinado ou no dia em que o proprietário me deixava fazer visitas e afinal, quando perceberam que iam perder a hipótese de ver a casa, conseguiram. Por isso, atenção, não encarem, não estejam sempre fixos no mito de que as pessoas só podem isto. Pensem sempre que o contrário pode ser verdade. E é verdade. Agarrem a vossa agenda, salvem-na com tudo o que puderem. Bem, vamos então ao último ponto. Eu sei que vai parecer parvo, mas é extremamente importante. E eu tenho que falar nele porque nós vimos isto constantemente acontecer. O quarto ponto é dos mais simples que existe. Papel e caneta à mão. Já nos preparamos para atender o telefone? Agora vamos atender o telefone. E nós temos que ter papel e caneta à mão. Isto para quê? Para já, porque eu tenho que já ter isto e esteja na agenda, esteja num caderno, cada um tem a sua forma de se organizar, eu deverei logo ter esquematizado a tal quinta-feira, 13, 14, por aí fora, ok? Quando o telefone começa, está tudo agilizado. É tipo fábrica, que assim as coisas andam mais depressa. Vamos então sugerir dias e horários à pessoa. É aqui agora que vamos qualificar o comprador, nesta fase. Sabemos perfeitamente que muitas pessoas nem querem conversar. As pessoas ligam, querem marcar a visita. Muitos colegas fazem-nos isso também. Muitos colegas, quantos colegas nos ligam e dizem: olha Marta, o meu cliente quer ver hoje às 6, amanhã às Y. Não, defendam a vossa agenda, ok? Unhas e dentes, mais uma vez, agenda. Se a pessoa está muito estressada, que antes de começar a falar da casa ou da qualificação, querem marcar a visita, ok, vamos fazer isso. Vamos primeiro, supostamente, então marcar a dita visita, que depois pode nem ser realizada, depois da conversa que vamos ter a seguir. Mas ok, vai ficar mais descansada com isso, pensamos nós. Então vamos lá sossegar a pessoa. Vamos lá falar do dia, da hora. Pronto, chegámos a este ponto, está fechado. Vamos então qualificar o comprador. Eu começo por estas perguntas. Tem alguma questão para me colocar sobre a casa? E em relação ao anúncio, também costumo perguntar onde viu o anúncio. Eu gosto de saber através de que portal é que viu o anúncio. Foi Idealista, foi Imóvel Virtual, foi no KW. Foi KW excelente. Então, com certeza conseguiu ver tudo e vou falando, vou fazendo perguntas. O caderno, ou o papel e a caneta, é porque tudo isto, toda esta conversa, não pode ficar perdida no ar. Eu comecei com este ponto, eu dei o nome a este ponto de papel e caneta, que é uma piada, mas é das coisas mais sérias nesta parte da qualificação. Tudo que o cliente nos diz é relevante. A Filipa disse-me, falou na sala. Eu já sei que apontei que a Filipa tem a questão da sala. E eu na visita posso ser produtiva com esta informação. Eu posso não só mostrar outras mais-valias da casa, como posso, deixa-me lá ver se há ideias para que esta sala de 16 metros seja mais dinâmica. Isto é, com as pequenas coisas que as pessoas vão transmitindo ao ouvido e que eu vou apontando, depois no dia da visita, aquilo está tudo comigo. Tudo. E a pessoa, uau, ela lembra-se. Faz toda a diferença. Papel e caneta, apontem tudo. Se forem a conduzir, há colegas que atendem, há colegas que não atendem o telefone a conduzir. Eu utilizo muito a parte do conduzir, utilizo para fazer chamadas a proprietários, devolver chamadas a colegas, uso mais o tempo que vou conduzir para este tipo de chamadas, em que poderá não ser tão relevante eu ter que escrever coisas. As primeiras chamadas propriamente ditas, e quantas vezes eu encosto o carro e continuo a falar com a pessoa, pego no caderno e tal. Ou então eu pergunto à pessoa, diga uma coisa, Filipa, posso lhe devolver a chamada daqui a
15 minutos estou a conduzir, e diga a verdade, estou a conduzir, Filipa, de forma a nossa conversa ser mais produtiva, porque estou aqui com atenção ao trânsito e eu quero estar com atenção às suas questões. Posso lhe devolver a chamada daqui a 15 minutos? É agora aqui, também nesta conversa ao telefone, que vamos buscar aqueles detalhes, aqueles pontos fracos. Ou não. Há coisas que podem ser tão irrelevantes que não vale a pena estarem a falar, porque depois numa visita não são perceptíveis. Não se trata de esconder coisas, atenção. Não vamos esconder que temos uma casa virada a norte. Podemos é falar disso ao telefone se acharmos relevante. Tal como aquela varanda, eu só me apercebi, porque para mim não era um ponto fraco. A casa estava maravilhosa, tinha tudo para se vender, até o preço era ótimo. Mas houve aquilo que as pessoas viam quando lá iam visitar é que fazia com que essa questão surgisse. Então muda-se. Automaticamente muda-se o discurso. Quando tem que se mudar. Não tem que ser tudo linear. Vocês têm sempre uma panóplia de opções. Podem e devem testar. Se no início, se para a primeira semana de visitas não falaram em X coisas e acham que para a semana seguinte faz sentido começar a falar, boa! Ou ao contrário, se estão a falar em alguma coisa que faz com que nem sequer haja uma visita, então deixem de falar nela. Experimentem não falar nela, marcar visita e depois ver a reação das pessoas quando lá chega. A ver se aquilo que vocês estavam a falar podia estar a ser prejudicial para o vosso trabalho. Tal como podemos aprender de repente a colocar uma questão, também podemos de repente experimentar. Olha, deixa-me deixar de falar isto. Bem, já vimos que com 4 simples passos temos técnicas para nos prepararmos de forma a atender o telefone, termos visitas mais produtivas. Isto vai nos permitir perder menos tempo em visitas inúteis e investir mais tempo em qualificar os clientes compradores, em fazer visitas que possam dar frutos a nível de proposta. Quais é que foram esses pontos? O primeiro ponto era conhecer a angariação. Vimos as várias coisas que devemos conhecer a angariação para poder falar, rastrear, conhecer o agregado familiar. Isto vai nos permitir fazer o passo seguinte, que é predestinar os dias de visitas. E, por último, a qualificação dos clientes compradores, o tal papel e caneta sempre à mão, para podermos avançar então, marcar visitas, fazer boas visitas. Eu já falei em serviço a proprietários, eu já falei que isto podia ser a diferença entre vender mais, entre vender menos. O que é que eu quis dizer com estas coisas de serviço ao proprietário? O que é que esta coisa tem a ver, estes esquemas têm a ver com vender mais ou vender menos? As primeiras semanas que uma angariação está ativa, toda a gente sabe que são as mais importantes. Não é que o cliente ou a angariação deixem de ter importância nos meses seguintes, atenção, é porque as primeiras semanas é quando está mais apelativa, quanto mais tempo está no mercado, mais probabilidade poderá haver de retificação do preço na casa, porque os clientes compradores são ativos, ao fim de uma semana já conhecem a casa, ao fim de 3 semanas, ainda estás aqui, ao fim de 2 meses, olha, eu se for ver a casa e fizer proposta, vai ser por baixo, porque eu acho que a casa não se vende. Quanto mais foco implementarmos agora, nestas primeiras semanas, mais probabilidade teremos de sucesso na venda da casa. Vou falar em 5 objetivos de tudo o que falámos até agora. O primeiro objetivo. Ora, então, objetivos. Primeiro objetivo. O tempo do proprietário. Com tudo aquilo que nós falamos, com toda a preocupação que nós tivemos, nós vamos ter um cliente feliz. Nós vamos ter um cliente que nos vai recomendar a todos os amigos, à família. Eu tenho a certeza que eles vão falar bem do processo de visitas, porque é organizado, é feito a pensar na família, é feito como se eu fizesse para mim própria, como eu gostaria que me fizessem. Por isso, um dos objetivos, o tempo do proprietário. Segundo objetivo, e aqui vocês debatem muitas objeções que existem, que é o tal telefonema à pressa, visita, visita, tempo dos compradores. Podem e devem explicar aos compradores
que estão preocupados com eles, estão a fazer um serviço a eles também. Querem evitar-lhes mais uma visita no meio de 50 que já fizeram. Mas atenção, eu não vou deixar de acompanhar. Vamos ver outra que faça sentido. Se esta não fez, com esta conversa que tivemos, eu vou ajudá-la. Marquem uma reunião. Tal como marca uma reunião com o proprietário, marquem uma reunião com o cliente comprador. Qualifiquem e avancem com o cliente comprador para outras casas. Se isso fizer sentido para vocês. Se não, vocês podem passar referências a colegas. Há colegas que trabalham com os compradores. Se vocês não tiverem tempo, se tiverem muitas angariações, podem passar referências. Por isso, os clientes, isto de evitar-nos visitas inúteis, não é deitar cliente fora. Podem e devem guardar todos os centros de contactos que vos chegam e trabalhá-los. E quando não há tempo aos trabalhar, podem passar a quem precise, a quem queira. Vamos lá então perceber, Sandra, eu quero que seja uma visita maravilhosa. Daí eu estar a colocar estas questões. Eu sou profissional, fale comigo, procurem isto. Sejam proativos. Preocupem-se, porque se vocês quando se preocupam genuinamente, do outro lado a mensagem chega corretamente. Se vocês vão fazer um inquérito, a mensagem chega de outra forma. Se as perguntas que vocês fazem forem mesmo com o intuito verdadeiro de ajudar toda a gente, a mensagem chega de uma forma espetacular ao outro lado. Mesmo. Terceiro objetivo. O nosso tempo. Temos 7 dias, temos 24 horas. Mesmo quando não temos angariações, parece que o nosso tempo não chega para nada. Eu lembro-me perfeitamente, já não chegava sem angariações. Era, tenho que preparar a apresentação de serviços, agora deixa-me lá organizar contactos para começar a telefonar. Agora, se o tempo aí já era caótico, quando as angariações entram, mais caótico nos vai parecer. Então, todos estes esquemas vão ajudar-nos a ter uma agenda minimamente definida. Nunca vai ser possível controlar 100% a agenda. Isso é um mito. Não é possível controlar 100% a agenda. Eu não controlo, ninguém controla. Há sempre imprevistos, há sempre exceções. Mas quanto mais assertivos formos, mais vamos ter probabilidades de conseguir controlar o nosso tempo. Quarto objetivo, e é aqui que entra a questão das vendas. Concorrência. Nós ao fazermos duas, eu sei que que este tema pode ser abordado como, isso é muito giro quando há várias visitas para uma casa. Não, nós podemos fazer isto apenas com 2 visitas. Se só houver 2 visitas, imaginem, a angariação entra nos portais imobiliários segunda-feira. Alguém vos contacta na segunda para ver a casa. E vocês sentem que aquela angariação não vai ter muito feedback. Empurrem para o fim da semana. Olha, a casa entrou hoje, já tem o dia marcado em que se vão realizar as visitas, vai ser sexta-feira, vai dar tempo para se organizar até lá, de forma a conseguir fazer a sua visita. Que é para quê? Para eu ganhar tempo a ver se entra outro contacto. Se não entrar outro contacto, vou eu à procura dele. Não é? Aquela tal proatividade que devemos ter na promoção da nossa angariação. Bater portas, flyers, falar com vizinhos, enviar mails a colegas. Se eu só tenho uma visita, então eu quero arranjar mais visitas. Porque se eu arranjar mais visitas, nem que seja 2 visitas, eu vou gerar concorrência. Por último, também gosto desta. Scripts. O que é isto, os scripts? Ora, vejamos, em sessões anteriores já falámos sobre scripts para proprietários, certo? Que são formas de nós debatermos ou rebatermos as objeções deles. Quanto mais nós treinamos scripts, mais sucesso temos, com as respostas na ponta da língua. Então, nas visitas, isto também existe. Porquê? Porque é um discurso. Vão surgir perguntas, eu tenho que falar sobre detalhes, eu tenho que estar preparada para uma visita ser frutuosa. Eu tenho que estar preparada para te agradar, eu tenho que estar preparada para as perguntas que vão surgir e ainda por cima, sendo toda a gente tão diferente umas das outras. Ao termos visitas seguidas, o meu script vai ser muito mais frutuoso. Imaginem, cenário,
3 visitas seguidas ou 3 visitas salteadas em casas diferentes. Em casas diferentes, vou perder metade do dia a correr no trânsito, preocupada com o parquímetro, abrir e fechar portas, abrir e fechar janelas e pelo meio, com sorte, arrumar casas e limpar casas. Eu vou estar preocupada com isso tudo. Quando vou chegar à casa, espera aí, sobre esta localização, há esta perda dinâmica. 3 visitas seguidas na mesma casa. Eu fui, cheguei cedo, arrumei a casa, abri a casa, cheirinho, se for preciso. E depois o meu discurso vai ser fluente com a primeira pessoa, porque eu estou preparada para aquela. E só estou a pensar naquela, não estou preocupada que a seguir tenho que ir correr para outra. Ok, deixa-me lá olhar outra vez para a ficha técnica, deixa-me olhar outra vez para a caderneta, deixa-me olhar outra vez para a documentação que eu tenho da casa, para ver se ainda tenho aqui alguma questão. Eu própria, não é? Vou começar as visitas pela primeira vez, deixa-me lá ver se eu própria ainda tenho aqui alguma questão. Não tenham receio, não tenho que saber tudo. Eu digo muitas das vezes, olha, hoje é o primeiro dia de visitas, por isso pode haver alguma questão que me coloque que eu possa não saber responder. Não se preocupe, que até ao fim do dia eu terei a resposta para si. Pergunto depois ao proprietário, colocar uma questão que eu não sei, não vou inventar. Não inventem respostas, corre sempre mal. Por isso, olha, boa questão. Ainda não lhe sei responder. Hoje, efetivamente, é o primeiro dia de visitas e toda a gente faz questões diferentes, como é normal. Ao fim do dia, quando eu falar com o proprietário, já vou colocar essa questão e já lhe respondo. E eles ficam felizes. Então, fazemos a primeira visita e o cliente até nos dá uma ideia. Olha, este sítio é interessante para fazer aqui um móvel, ou um roupeiro, por exemplo. Imaginem um hall de entrada em que alguém se lembra, este hall de entrada tem espaço suficiente para criar aqui um roupeiro embutido de forma a deixar os casacos, os sapatos, os chapéus de chuva. E eu estou a gravar tudo. Porquê? Porque a visita a seguir, a Marta, olha, está a ver o espaço que este hall de entrada tem. Se fizer aqui um roupeiro embutido para colocar os casacos, os sapatos, os chapéus, uau! E eu fiz um brilharete. É isto que as visitas seguidas também nos podem proporcionar. Ideias giras que umas pessoas vão dando. Se calhar para a visita seguinte até nem fez sentido, porque eles até podem nem se preocupar com a arrumação. Mas eu não deixei de ter sugestões para apresentar. Façam elas sentido para aquela família ou não. Estudem também será tema de outra sessão, estudarem depois como vão fazer as visitas. Uma das coisas mais importantes é fazê-las seguidas, por causa disto. Scripts, discurso fluente. Quais foram os 5 objetivos? O tempo do proprietário, o tempo dos compradores, o nosso tempo. Gerar concorrência e podermos vender mais depressa e por um melhor preço. Atenção, o que é esta coisa da concorrência, de visitas seguidas? Quantas vezes as propostas vêm a preço e quantas vezes fizeram que as propostas viessem acima do preço? Quando a pessoa começa, ai meu Deus, tantas visitas, isto... sim, acredito que vai ter muita proposta, sim. E duvido muito que venham abaixo de preço. Então, como é que eu faço? Aumenta a parada. E há propostas acima de preço com esta concorrência. E depois é todo o nosso discurso. Quantas vezes também alguém que não nos compra aquela casa, criou química, gostou, ok? Não compra a casa nem apresenta a proposta. Já me aconteceu e já aconteceu a muitos de vocês com toda a certeza. Gostou da visita. Olha, Marta, efetivamente não vou apresentar a proposta porque, olha, afinal quero isto. Mas gostei muito. Marta, queres ir lá à minha casa, conhecer a minha casa para vender a minha casa? Não, claro que não quero. Então não é? Estamos a vender. Estamos a vender a casa, estamos a prestar bons serviços, é só coisas boas, certo? Bem, eu vou só aqui fazer um alerta, e isto é das coisas mais importantes daquilo que eu disse até agora. Por favor, devolvam sempre todas as chamadas não atendidas. A maior queixa que existe em relação aos consultores imobiliários de todas as marcas, ok? É que não devolvem chamadas não atendidas. As pessoas contactam para os números que estão nos anúncios e dizem, ninguém me respondeu a um mail, ninguém me devolveu chamadas, eu já liguei 3 dias diferentes e não há uma devolução de chamada que seja. Por favor, reservem uma parte do vosso dia, agenda, x horas, que seja ao fim do dia, que seja na manhã seguinte, coordenem-se
devolvam todas as chamadas. Eu, se chegar a casa às 10 da noite e achar que é tarde demais para estar a devolver chamadas, seja por causar desconforto às pessoas porque é tarde, seja por eu própria estar cansada e o meu cérebro também já há ali um limite, não é? Então, na manhã seguinte, pela fresca e fofa, devolve as chamadas todas não atendidas e quem sabe o que é que está do outro lado. Podem ser compradores, podem ser proprietários, pode ser tanta coisa, mas é das questões mais importantes, sem dúvida. Não deixem de o fazer. Espero que tenham gostado e desejo a todos uma excelente visita. Obrigada.